Aí, Juliano, o primeiro jogo que a gente vai falar justamente é o do Atlético Mineiro contra o Avaí, na ressacada. Foi o primeiro jogo da rodada no sábado, 4h30. O Avaí venceu por 1-0. Cara, o Atlético Mineiro uma temporada decepcionante, a maior decepção da temporada do futebol brasileiro. Um time que era um dos candidatos para ganhar tudo que disputasse e não ganhou nada, né? Não vai ganhar nada, só ganhou o estadual, que era a obrigação dele, né? Pegando que o rival dele, o Cruzeiro, está na Série B, com um elenco muito inferior, e o América está na Série A, mas o time também é muito inferior em questão de investimento também. E, aliás, Atlético Mineiro e América estão ali um abaixo do outro, né? O Atlético está um ponto à frente apenas do América. Eles se enfrentaram agora no segundo turno e deu empate o jogo. Foi bem equilibrado, né? E agora, esse jogo com o Avaí foi equilibrado, mas o Galo não pode jogar com o Avaí e ter um jogo equilibrado. O Galo tem que massacrar o Avaí, não importa se é na ressacada ou se é no Mineirão, ou futuramente na Arena MRV, né? E, cara, o Galo perdeu com gol de pênalti do Bissoli, para variar, né? O Bissoli, um dos artilheiros do Brasileirão, vários gols de pênalti. E o pênalti dele foi uma falha do goleiro Everson, né, cara? Eu achei bizarro. O cara foi botar o pé ali, nunca que o Vitor tomaria esse gol, né? Foi com o pé mole na bola ali o Everson, e saiu o gol do Leão catarinense, 1-0 para o Avaí, vitória importante para o time que está brigando contra o rebaixamento. Estreia do Lisca no comando do Avaí, acabou de sair do Santos, já foi para o Avaí e começou ganhando do Galo, hein? Começo bom aí pro Lisca 2. Eu sempre usou o Bissoli, né, por estar fazendo muito gol de pênalti, mas né, uma boa temporada dele aí no Avaí. O principal jogador do Avaí ofensivamente. O Botafogo venceu por 2-0 o Coritiba, no sábado só teve 2 jogos. E aí a vitória do Botafogo, vitória importante para se distanciar do Z4 e até quem sabe sonhar com um possível G8 que possa acontecer aí para a próxima Libertadores. Mas o principal é se afastar da zona de rebaixamento e com isso também aproximar, né, consequentemente, o Coritiba do Z4. Mas aí, vitória diante da torcida, fez o dever de casa o Botafogo, não tem muito mais o que comentar. Bragantino e Goiás empataram em 1-1, o Bragantino vem numa sequência de empates absurda, né, cara? São 3 empates seguidos nos últimos 5 jogos. Foram 4 empates e 1 derrota. Então a sequência do Bragantino não é boa. Ele está na 12ª posição, tem a mesma pontuação do Botafogo, do Santos e do São Paulo. Se o Bragantino estava sonhando com o Libertadores, acho que não está mais, né? Tem que se distanciar da zona de rebaixamento. Com certeza, se fosse outro time, talvez o técnico já tivesse caído ou não, né? Porque qual é a aspiração do Bragantino, né? Ano passado teve um grande campeonato, esse ano está bem abaixo. No ano passado conseguiu conquistar a vaga para a Libertadores direto na fase de grupos, né? Agora vai ser difícil ir para a pré e, se duvidar, pode perder a vaga no Sul-Americano, né? Porque não tem nada garantido. Fla-Flu no Maracanã, jogo polêmico. O Fluminense venceu por 2-1, tem sido uma grande pedra no sapato do Flamengo, né? Nos últimos jogos, o Fluminense tem tido um aproveitamento melhor, ganhou o Campeonato Carioca esse ano em cima do rival. No primeiro turno, o Flamengo tinha vencido por 2-1 também no Maracanã, os dois dividem o estádio. E na ocasião, o Fluminense tinha jogado bem melhor que o Flamengo, e o Flamengo venceu. Agora o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, e o Fluminense saiu vitorioso. Teve a polêmica do pênalti, né, a favor do Fluminense, e 2 pênaltis, né, segundo a torcida dos jogadores, não dá, e os influenciadores rubro-negros, né, 2 pênaltis não dados para o Flamengo. Eu acho que não teve pênalti a favor do Flamengo, que aconteceu, e nem pênalti, o pênalti do Fluminense também não foi pênalti, na minha opinião. Teve um antes, né, do Gabigol que não foi marcado, para mim não foi, tem um que é bizarro, o Gabigol se jogando, claramente se vê se jogando. E o lance do pênalti do Fluminense, não acho que foi pênalti, não foi contato suficiente, contato normal de jogo. Só que se o Santos não solta aquela bola, nem aconteceria o lance, né? Era uma bola fácil ele para ele segurar, ele acabou soltando. Ele que vem sendo bastante elogiado, por ser um goleiro muito seguro, não soltar a bola, não dar rebote. Acabou que ele deu rebote nesse domingo, mas continua fazendo uma grande temporada. E é um grande goleiro. Vai pra Copa? Eu acho que não, né? Tá definido lá os goleiros. Tem outros na frente dele, sem ser o Everton, eu acho, nesse momento. Bom, o Ganso bateu o pênalti, fez o gol.
O Fluminense fez o 2-0 com o Natan. O Flamengo chegou a diminuir com o Gabigol, né? Um lance que o Everton Cebolinha se esforçou pra caramba. Eu achei que a bola tinha entrado direto até, e ela ia entrar direto, o Gabigol foi lá, ela ia sair pro lado. O Gabigol completou. Então ficou nisso aí, 2-1, mas o Flamengo teve muita chance, como eu falei, jogou melhor. O Fábio estava numa tarde inspiradíssima no domingo, agarrou demais e salvou o Fluminense aí desse jogo, né? Uma vitória importante aí após a eliminação na Copa do Brasil para dar tranquilidade novamente pro Diniz, que depois de ser muito criticado, voltou a ser elogiado, embora não tenha feito uma partida melhor que a do Flamengo. Não fez. O Flamengo tem muita dificuldade quando tem que marcar, que é o caso com o Fluminense, mas o Fluminense cometeu os mesmos erros praticamente que teve contra o Corinthians, ele fez contra o Flamengo de novo. Saída de bola, não muda, tipo, o primeiro tempo tá acabando, tá 1-0, vou rifar a bola pra acabar logo. Não, vou tocar a bola aqui atrás até sair jogando. Isso é uma coisa que o Fluminense não muda, né? No final do jogo a mesma coisa. Teve várias expulsões, né? O David Braz sendo expulso. Voltei, né? Deu uma caída aí. Teve várias expulsões, o David Braz foi expulso com 5 minutos. E detalhe, ele estava no banco de reservas, né? Ele foi expulso com 5 minutos no banco de reservas. Aí depois teve a expulsão do André, teve a expulsão... Calma aí. Como é que desliga aqui? Bom, é isso, cara. Arbitragem polêmica do Rafael Claus. Um árbitro que vai para a Copa do Mundo e, para mim, não está preparado para a Copa do Mundo. Nenhum árbitro brasileiro está, mas ele vai. E não só ele, vai também o Wilton Pereira Sampaio, que apitou o outro clássico da rodada, que foi Palmeiras e Santos. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 1-0 e segue na liderança. Jogo bem truncado também. O Palmeiras não jogou bem, não vem jogando bem, né, nos últimos jogos, mas está conseguindo resultado e criando uma gordura e se distanciando cada vez mais do segundo colocado, que já foi o Fluminense, já foi o Flamengo, agora é o Inter. Então, voltando aqui, né? Desculpa de novo. O Palmeiras venceu por 1-0, né? O gol foi do Merentiel, uma contratação que até agora não mostrou que veio, nem ele, nem o Flávio Lopes. Mas ele fez um gol, belo gol ali de bicicleta na segunda tentativa dele no jogo. Já tinha tentado antes errado. Pegou umas aulas ali com o Rony e fez o gol da vitória do Palmeiras para cima do Santos. Como eu falei, o Santos também teve sua chance. Acho que foi um jogo bem equilibrado pelo que eu vi nos melhores momentos, não vi o jogo ao vivo. O Santos ainda tem que se preocupar, né? Tá sem técnico, tá no meio da tabela, 34 pontos, corre risco de rebaixamento, mas eu acho que pode melhorar. O Soteldo jogou muito bem. Teve a expulsão do Danilo, né? Que foi expulso justamente para fazer uma falta no Soteldo. E o Abel Ferreira falou que ir à seleção brasileira não fez bem pro Danilo. Realmente parece que não, né? E não adiantou nada porque ele foi lá para não jogar, só treinou e quando voltou, o futebol dele caiu bastante mesmo. Mas voltando aqui para os outros jogos, né? Seguindo com os outros jogos, voltando para as 4 da tarde, o São Paulo enfrentou o Ceará no Castelão e venceu por 2-0. O Calegri desencantou aí depois de 9 jogos, eu acho, né? E o novo centroavante, o Bustos, Fábio Bustos, fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Vitória por 2-0. Ceará muito perto da zona de rebaixamento. São Paulo se distanciando e olhando para um G8. Mas eu acho que o São Paulo vai conseguir a vaga na Libertadores, sendo campeão da Sul-Americana, onde ele é favorito na final. Inclusive o adversário dele, né, o Del Valle, empatou nessa rodada aí do fim de semana no Campeonato Equatoriano contra a LDU, né, 2-2. O América Mineiro venceu por 1-0 o Corinthians no Independência e jogou muito bem, tá? Corinthians, depois da classificação na Copa do Brasil, vai no próximo jogo e perde o Fluminense, que tinha sido eliminado pelo Corinthians, foi lá e ganhou do Flamengo, que é o adversário do Corinthians na final. Olha quanta coisa, né? O que isso significa? Nada.
E aí então a vitória do América, gol do Juninho. O América a 1 ponto atrás do Atlético Mineiro e sonha novamente com uma vaga na Libertadores como ele conseguiu no ano passado, né? Juventude e Fortaleza, empate de 1-1. Fortaleza teve um início de segundo turno muito bom, né? Chegou a ser o líder do segundo turno, agora essa posição é do Internacional. Mas o futebol de Fortaleza caiu nos últimos jogos. Nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate, que foi agora com o último colocado, que já está rebaixado. Era um jogo que o Fortaleza precisava vencer e ele segue ali muito pressionado na briga contra o rebaixamento, com 31 pontos, apenas 3 pontos a mais que o Avaí, que é o primeiro time dentro da zona. E o Avaí ganhou na rodada, né? Do Atlético Mineiro, o Fortaleza não conseguiu ganhar do Juventude. Complicado. Palmeiras e Santos já foi, né? Atlético Paranaense e Cuiabá, 2-2. Furacão jogando em casa, time finalista de Libertadores. Era um jogo que esperava que o Atlético fosse vencer, né? Mas não conseguiu, saiu perdendo o gol do Rodriguinho. Aí o Coelho, né? Tomás Coelho fez um golaço para empatar o jogo. O Terãs virou o jogo para o Atlético Paranaense, mas ele, Daverson, não permitiu que o Cuiabá saísse com a derrota lá do Paraná. Fez o gol de empate, 2-2, Deivinho, foca demais, né? E para fechar, ontem o Inter venceu por 2-1 o Atlético Goianiense, fechando a rodada, e segue na cola do Palmeiras. Pouco distante, né? Bem distante, falar a verdade. Eu acho que o Inter não tem time para conseguir ser campeão. Em 2020, onde ele liderou boa parte do campeonato, ele não conseguiu. Foi na última rodada e perdeu o Flamengo. Perdeu o título para o Flamengo, mas ele perdeu o campeonato, foi na penúltima rodada com a derrota pro rebaixado Sport no Beira-Rio. Vamos ver se o Inter vai conseguir se manter nessa pegada, né? Mas também precisa de resultados negativos do Palmeiras, que é o time que ele vai enfrentar lá na última rodada. Seria bacana, né, que tivesse uma última rodada com um jogo decidindo o título de fato. Seria muito top, né? Mas eu acho que não vai acontecer. O Palmeiras está ali com 57 pontos, o Inter com 49. A distância é boa. A sequência do Palmeiras não é tão complicada assim. Os principais jogos, né? Ele já jogou contra o Flamengo, contra o Fluminense. Foram empates, na verdade. Já jogou contra o Inter no primeiro turno. Obviamente ele ganhou. O jogo com o Inter vai ficar lá pro final. O Palmeiras vai pegar na próxima rodada o Atlético Mineiro. É jogo difícil. É um time forte, né? Na Libertadores foram jogos tensos. Mas o Palmeiras passou nos pênaltis, 2-0. Mas o Atlético está numa péssima fase. O Palmeiras também não está na sua melhor fase, mas consegue os resultados. O Inter vai ter o jogo contra o Bragantino, que também está em má fase. Então, é uma oportunidade. Eu acho que a grande oportunidade do Inter é essa. O Palmeiras tem chance de empatar, pelo menos, contra o Atlético. E o Inter tem que vencer o jogo dele contra o Bragantino no Beira-Rio. Então é isso. A próxima rodada não vai ser no fim de semana, né? Vai ter a paralisação aí por conta da data FIFA, mas o São Paulo vai ter o seu jogo ainda no meio da data FIFA, né? Vai jogar domingo, 8 horas da noite, no Morumbi. Os torcedores do São Paulo reclamaram muito aí desse horário, né? Um jogo isolado no domingo, porque poderia ser mais cedo, né? Poderia ser às 4 da tarde, poderia ser 11 horas. Sei que acho que é para ser depois dos jogos das seleções, mas a seleção não joga no domingo, né? A brasileira não, só joga novamente na terça, né? Sexta agora e na terça que vem. E por que o São Paulo vai ter o jogo dele antes dos outros? Porque o São Paulo joga no outro fim de semana, no dia 1º de outubro, né, no sábado, a final da Sul-Americana contra o Independente Del Valle. E aí ele não vai poder jogar no fim de semana, provavelmente na rodada 29, ele vai ter o jogo dele no meio da semana. Não vai. O jogo dele vai ser na segunda-feira, dia 3. Isso aí tá errado, eu acho. Ele vai jogar dia 1º, dia 3, é sério? Acho que não, né? Provavelmente vai ser adiado pra terça, isso daí. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a Série A, né? Classificação. Vou passar a classificação completa aqui. Palmeiras líder, então, com 57 pontos. O Internacional é o segundo com 49. Fluminense, terceiro com 48. Flamengo em quarto com 45. Fluminense e Flamengo, eu disse que quem perdesse o jogo estaria fora da briga. Então o Flamengo tá fora. O Fluminense tá numa briga bem... Tá difícil também pro Fluminense. Tá difícil também pro Inter. Eu acho que o Palmeiras vai ser o campeão. Para mim, ele já é campeão, sinceramente. Só um desastre para ele perder esse título. E isso pode ser na próxima rodada, né? A chance do Inter encostar, mas futuramente eu acho que não dá. Corinthians em quinto lugar, obviamente, não tem mais chance.
44 pontos. O Atlético Paranaense também, mesma pontuação. O Atlético Mineiro é o sétimo com 40. O América está em oitavo com 39. Em nono está o Goiás com 37. Ótima campanha do Goiás. Pedro Raul marcou nessa rodada de novo, né? Botafogo tem 34 pontos. Santos, Bragantino e São Paulo também. O Fortaleza e o Ceará tem 31. O Coritiba tem 28. Na zona de rebaixamento temos o Avaí com 28. O Cuiabá com 27. O Atlético Goianiense com 22. E o Juventude com 19. O Cano segue na artilharia do campeonato com 15 gols. Empatado agora com o Pedro Raul. O Bissoli do Avaí tem 13. O Calegre tem 12. E o Mendonça ali tem 9. O Rony Rusco tem 9 também. Marcos Leonardo, Terães, Hulk. Aí o Gabigol tem 8. Gustavo Gomes 7. O Erisson foi embora, né, do Botafogo. Luan Cândido, Pedro. Esses são os artilheiros aí do Brasileirão Série A.